Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de poliéster. Olha que linda, com esses detalhes aqui em pontos puff, olha. Vamos fazer também no passo a passo essa belíssima alça, que é a alça de mão, modelo tubular. Vamos fazer também esse tassel, olha, que tem um arremate invisível, ele fica muito bonito. Vamos fazer a aplicação também desse fecho tic-tac. E o que você achou do nosso belíssimo modelinho de hoje? Já deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você gosta de passo a passo de bolsas lindas como essa, é só se inscrever aqui no canal, clicando no botão logo abaixo, ativando o sininho também para ser avisado pelo YouTube quando eu subir um vídeo novo, assim você não vai perder nenhuma novidade. E também peço que você deixe o seu like, porque o seu like aqui no canal faz toda a diferença. Muito obrigada! Agora vamos aos detalhes da nossa belíssima bolsa. Ficou medindo 19 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. E o fundo ficou medindo 21 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Para fazer a bolsa, eu usei o fio de poliéster de 7 milímetros. Olha, ele é mais macio que o fio náutico. É meio parecido, mas ele é bem mais macio. Eu comprei um cone, deu para fazer essa bolsa, ainda sobrou um tanto que eu fiz um outro trabalho, tá? Vou mostrar para vocês aqui, para quem não conhece o fio de poliéster, tá acostumado com fio náutico. Ó, esse é o fio náutico de 5 milímetros. E esse é o fio de poliéster de 7 milímetros, tá? Usei agulha de 5 milímetros, usei também tesoura e agulha de tapeceiro para arremates e acabamentos. Nós vamos precisar de 4 argolas articuladas, olha, tipo essa aqui. Vamos precisar de um mosquetão, mas é opcional. Se você não tiver, você pode amarrar seu tassel aqui na argola. Uma alça em corrente que mede 1 metro e um fecho para a bolsa, pessoal. Esse aqui é o fecho tic-tac. Você encontra ele na internet, inclusive pela Shopee, tá? Lá tem vários modelos. E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos iniciar fazendo um nó para prender o fio. E vamos fazer 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 17 correntinhas, agora eu vou fazer mais uma para virar. Só que essa correntinha que eu vou fazer agora, vou fazer ela bem maior, tá? Ó, bem larguinha, porque a gente vai trabalhar em cima dela depois. Olha como ela ficou grande. Agora eu vou virar aqui a parte de trás das correntes, olha. E vou trabalhar pegando essas alcinhas. Vou pular a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo. Na próxima alcinha, vou fazendo pontos baixos sobre cada alcinha de base até a penúltima correntinha. Desse jeito. Até aqui, olha, a penúltima. A última alcinha, a última correntinha, no caso, eu vou deixar vaga, tá? Fiz 16 pontos baixos e sobrou aqui uma correntinha. Nós estamos fazendo aqui uma base oval para a nossa bolsa, tá? Agora, a gente vai fazer a viradinha. Não vamos pegar aqui atrás, tá? Na alcinha. Vamos pegar aqui pela frente da correntinha, ó. E aqui dentro, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Você pode fazer esses pontos mais folgados, tá? Fiz 3 pontos baixos para formar a viradinha. Agora, eu vou trabalhar a parte reta desse lado, que são 16 pontos baixos. Então, já vou escondendo esse fiozinho. Vou pegar aqui nas duas alcinhas, olha, do primeiro ponto, na direção desse ponto de base, ó. Vou introduzir a agulha aqui e vou fazer o primeiro ponto baixo. 1, 2, 3. Eu vou fazer 16. Fiz 16 pontos baixos desse lado. Agora, vamos fazer a viradinha. Sabe aquela correntinha que a gente fez maior? A gente vai trabalhar em cima dela aqui no topo, ó. Aqui está o primeiro ponto, né, do outro lado, e o último desse lado que a gente trabalhou agora. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando as duas alcinhas daquela correntinha, ó, que a gente fez para virar o trabalho. E vou fazer aqui dentro 3 pontos baixos. Fiz 1, 2 e 3. E formamos aqui a virada desse lado. 1, 2, 3, tá?
Então, ficamos com 16 pontos de cada lado e 3 em cada virada. E nessa primeira carreira, ficamos com 38 pontos baixos. Agora, vamos fechar a carreira. Dei um espaço aqui na laçada. Aqui está o primeiro ponto, tá? Nós vamos pular esse primeiro ponto e vamos introduzir a agulha aqui no segundo, ó. Pular o primeiro e introduzir no segundo. De trás para frente, ó. Agora, eu vou pegar essa alça, vou levar lá para trás, ó. Desse jeito. E a partir dessa segunda carreira, pessoal, a gente vai trabalhar pontos baixos centrados, tá? Então, a gente vai introduzir a agulha no meio aqui do ponto, tá? Vou ajustar para ficar bem bonito o trabalho, ó. Já ajustei. Vou introduzir a agulha aqui no meio desse primeiro ponto, ó. Vou puxar o fio que vem do novelo, vou laçar aqui o fio que vem do novelo e vou trazer aqui por dentro, ó. Por dentro do ponto. Agora, pego essa alça que a gente deixou e passo aqui por dentro. Fiz aqui meu primeiro ponto da segunda carreira, que é um ponto centrado, tá? Na verdade, é uma correntinha, mas equivale a um ponto baixo. Agora, venho para o próximo ponto, olha, a gente vai introduzir a agulha aqui no meio dele. Vamos sair aqui atrás, olha onde a gente sai quando é o ponto centrado. Para você que não conhece o ponto centrado. Aqui atrás tem umas formas de A, ó. Tipo uns azinhos, né? E a gente sai aqui entre essas perninhas, ó. Tá vendo? Essas perninhas aqui atrás. A agulha sai aqui no meio. Puxo aqui o fio e finalizo meu ponto baixo. E assim eu vou trabalhando, ó. Pontos baixos centrados. A gente tem que sempre prestar atenção para ver se tá saindo realmente aqui entre as perninhas, tá? Se não sair, não será ponto centrado. Ó, eu vou fazer aqui, contando com essa primeira correntinha, eu vou fazer aqui 16 pontos baixos centrados até chegar aqui na curva. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz 16 pontos baixos, agora vamos trabalhar aqui a curva. Eu tenho 3 pontos aqui na curva, 1, 2, 3. Nós vamos fazer 2 em cima de cada ponto de base e vamos ficar com um total de 6. A gente vai fazer ponto centrado também, tá? Ó. 1... e 2, ó. Fiz o primeiro aumento. Agora, venho para o segundo ponto, introduzo a agulha no centro dele e faço também 2 pontos, 1 e 2. Venho para o próximo ponto aqui da curva, introduzo a agulha e faço 1 e 2. Terminei de fazer a curva aqui na segunda volta e fiquei com um total de 6 pontos. Agora, eu vou fazer pontos baixos centrados até a próxima curva, tá? Eu vou adiantar aqui os 16 pontos baixos centrados. Quando chegar ali na curva, eu volto com vocês. Fiz 16 pontos baixos, agora eu vou trabalhar a curva, que é do mesmo jeito. Eu vou fazer 2 pontos em cima de cada ponto de base, ó. 2. Agora, eu vou trabalhar aqui o segundo ponto. Vou fazer 2 pontos em cima dele, ó. Venho para o próximo. 1 e 2. Concluí aqui essa virada e ficamos com 6 pontos, tá? Agora, eu vou dar um espaço aqui no fio, porque vamos encerrar a nossa segunda e última carreira aqui da base. Então, a gente já vai concluir aqui a base. Para você que quer fazer essa bolsa em tamanho maior, é só fazer mais corrente aqui no início. A gente iniciou com 17 correntinhas. Você pode ir acrescentando de 2 em 2 ou, se quiser fazer menor, vai tirando de 2 em 2. Se você quiser fazer a bolsa mais larga, você vai fazer mais voltas. Nós fizemos 2 carreiras, você pode fazer 3 carreiras, 4 carreiras, desde que siga aqui, né, a regra da base oval. Aqui a gente fez, no caso, na curva, 2 pontos para cada ponto de base. Na próxima carreira, para quem for fazer a próxima carreira, você vai fazer 2 pontos, né, um aumento e vai separar esse aumento aqui na parte da curva por um ponto sozinho. Na quarta carreira, seria um aumento com 2 pontos sozinhos, tá? E assim sucessivamente. O importante é você colocar os 3 pontos aqui de aumento de cada lado. Eu vou medir para vocês verem o tamanho. De comprimento, olha, 21 centímetros.
de largura 5 centímetros. Então, agora vamos encerrar, né? Dei um espaço no fio, vou pular aqui aquela primeira correntinha que a gente fez e venho no primeiro ponto baixo, ó. Vou introduzir a agulha de trás para frente, vou levar essa laçada para trás, vou arrumar. Agora, a gente vai iniciar um pouco diferente, porque nós vamos trabalhar a primeira carreira da subida da lateral. E para já ir formando a viradinha, a gente vai pegar desse jeito. Levei a laçada para trás, vou abrir aqui esse fio, olha, que ele tem duas perninhas, né? Essa laçada. Vou introduzir a agulha aqui no meio. Ó, introduzir a agulha aqui no meio da laçada que a gente levou lá para trás. Vou puxar o fio que vem do novelo aqui por dentro. Vou introduzir a agulha aqui nessa alça que a gente deixou e vou passar aqui dentro e vou fazer o primeiro ponto baixo aqui da subida da lateral, tá? Agora, venho para o próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás, olha. E vou fazendo pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Não precisa apertar esses pontos, tá? Pode fazer mais folgado, ó. Então, eu vou fazer aqui um contorno. Ali na curva, eu não vou fazer aumento. Vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta, ponto sobre ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Fiz o último ponto, olha, pegando apenas a alcinha de trás, olha como ficou. Já vai formando aqui, ó, uma viradinha. Agora, eu vou dar um espaço no fio e vamos encerrar essa carreira. Eu vou pular aqui aquela primeira correntinha que a gente fez, vou introduzir aqui no primeiro ponto baixo, ó. Vou levar essa alcinha para trás. E nós vamos iniciar aqui novamente pontos centrados, tá, pessoal? Então, eu levei esse fiozinho para trás, eu vou introduzir a agulha aqui no centro do primeiro ponto, que era aquela correntinha. Vou sair aqui atrás, vou puxar o fio que vem do novelo e vou passar essa alcinha aqui por dentro dessa outra alça, ó. Fiz aqui o primeiro ponto da segunda carreira da subida da lateral, tá? Agora, venho para o próximo ponto, ponto centrado, né? Introduzindo no meio dele. E vou fazendo ponto sobre ponto, ó. Pontos baixos, centrados sobre cada ponto de base. Não vamos mais fazer aumentos. Vamos fazer agora a carreira de repetição, tá? Olha, desse jeito aqui, pessoal. Não vamos apertar esses pontos, tá? E vamos trabalhar de maneira uniforme. A mesma tensão que você colocar num ponto, você vai tentar pôr no outro, para o seu trabalho ficar bem bonito. Nós vamos fazer aqui 16 carreiras, tá? Contando com essa primeira. Estamos na segunda, eu vou fazer 16. Quando chegar ao final, eu volto para a gente fazer a outra parte da bolsa. Nós vamos iniciar e encerrar desse mesmo jeito. Fiz 16 carreiras, olha, eu vou contar para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Olha, esse ponto deixa a peça bem estruturada, ó. Fica firme e o fundo, ó, por dentro. Agora, a gente vai encerrar essa carreira, tá? Já fiz aqui o último ponto, já cortei o fio. Agora, eu vou trazer esse fio todo aqui por dentro desse último ponto, olha, eu tinha feito o último ponto centrado. Vou puxar ele por aqui. Vou introduzir a agulha aqui no segundo ponto, ó, aqui tá aquela correntinha, né, que a gente faz para começar. Vou levar esse fiozinho para trás. Vou introduzir a agulha de baixo para cima, olha, pegando essas duas alcinhas aqui do último ponto, saindo no meio do último ponto, ó. Vou levar esse fio aqui para baixo. Vou ajustar. Olha como fica bem discreto o último ponto, quando a gente fecha desse jeito, ó. Fica imperceptível o arremate. Agora, eu vou esconder, vou caminhar com esse fio aqui por baixo. Vou esconder o máximo que eu puder. Se você preferir, pode usar uma agulha de tapeceiro também, tá? Ó, vou passando com ele aqui por baixo. E vou escondendo. Vou esconder e o que sobrar eu vou cortar o excesso, tá? Aqui, pessoal, eu vou cortar o fio para vocês verem como eu faço, ó. Escondi o fio, cortei. Agora eu vou selar essa pontinha, olha, para não desfiar, tá? Com muito cuidado, você usa a chama do isqueiro para selar essa pontinha e ela fixa aqui, ó, e não sai mais, tá? Então, fizemos aqui o arremate da nossa bolsa.
Agora, a gente vai fazer aqui a tampa da bolsa, tá? A aba. Então, a gente vai amassar assim a bolsa, pessoal, olha. Bem retinho. Aqui, ó. Vamos apertar. E vamos separar aqui no cantinho, do mesmo jeito que eu já separei aqui, olha. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou separar desse lado aqui pra vocês verem, ó. Aqui no cantinho eu tenho 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou marcar esses 2 aqui. Separei aqui 6 pontos. A gente vai deixar esse aqui pro cantinho, tá? Vou colocar aqui 2 marcadores. Olha, marquei. Então, eu tenho 6 aqui, 6 aqui. Aqui no meio, eu tenho 16 pontos de cada lado. 16 aqui e 16 aqui do outro lado. Nós vamos iniciar a tampa aqui na parte de trás, onde a gente fez os arremates. Pessoal, esse fio de poliéster, ele solta muito fiapinho, assim, sabe? Ele espana muito. Então, já no começo, olha, eu já vou selar esse fio, tá? Pra trabalhar, ó. Já selei. Agora, vamos iniciar. Aqui, então, temos 16 pontos, né? Tem esse aqui que tá marcado, que faz parte dos 6 do canto. Eu vou iniciar aqui do lado, olha, do marcador. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo, não vou fazer nó nem nada, olha, apenas vou trazer ele pra frente. Vou passar essa pontinha aqui por cima para arrematar e vou fazer uma correntinha. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, tá? Venho para o próximo ponto, pegando aqui nas 2 alcinhas, olha, escondendo aqui aquela pontinha atrás, e vou fazendo pontos baixos. A gente vai trabalhar pontos baixos normais, tá? Eu vou fazer aqui 16 pontos baixos, olha, pegando as 2 alcinhas. Para quem está fazendo essa bolsa em tamanho maior, você vai separar aqui o cantinho e vai escolher aqui, pessoal, uma quantidade de pontos que seja múltiplo de 2 para a gente fazer os pontos puffs, tá? Que no caso a gente vai trabalhar com 16, que é múltiplo de 2. Ó, cheguei aqui, fiz o último, que tá o marcador, né? Fiz 16 pontos baixos, agora eu vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho, ó. Fiz uma corrente, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Nessa primeira abertura que tenho aqui, é onde eu vou pegar para fazer meu primeiro ponto. Fiz 1, 2. Eu vou fazer pontos baixos até o final. Quando chegar ali o final, eu volto com vocês, tá? Cheguei ao final, fiz 15 pontos até aqui. Para a nossa contagem dar certo, a gente precisa pegar, pessoal, essa correntinha aqui que a gente iniciou, tá? Senão vai dar errado. Até aqui eu tenho 15. Então, a gente tem que introduzir a agulha aqui na alcinha da correntinha, ó. Tá vendo? E trabalhar nela para completar os 16 pontos, tá? Agora sim, eu tenho 16 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha para virar e vou voltar fazendo pontos baixos do mesmo jeito, tá? Ponto sobre ponto. Nós estamos aqui na terceira carreira. Eu vou fazer 6 até os pontos puffs, tá? Então, eu vou adiantar aqui minhas carreiras. Quando eu tiver 6, eu volto pra gente iniciar os pontos puff, tá? Fiz 6 carreiras de pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, feito as 6 carreiras, eu vou fazer uma correntinha para virar o trabalho, ó. Vou virar. Vou pular aqui esse primeiro ponto, olha, meu primeiro ponto a trabalhar está aqui, mas eu vou pular ele e venho no segundo ponto, ó. E vou colocar um ponto baixo. Agora, eu venho aqui naquele ponto que eu pulei, tá? Nesse ponto aqui, vou introduzir a agulha e vou puxar o fio, ó. Vou puxar e dar altura. Se precisar, se ficar dobrado, virado, pessoal, é só arrumar, ó. Olha, e ficou assim a primeira laçada. Agora, passo o fio aqui por cima da agulha de maneira correta, bem arrumadinho, ó. Se você estiver trabalhando com fio de malha, também é interessante arrumar para o seu ponto ficar bem bonito, tá? Volto aqui no mesmo lugar onde eu puxei a primeira laçada e puxo a segunda, ó. Puxo e dou altura. Desse jeito. Laço, passo a laçada por cima da agulha e puxo o fio que vem do novelo novamente. Fiz isso por 3 vezes. Agora, eu vou laçar o fio que vem do novelo e vou tirar todas as alças de uma vez só. Desse jeito, ó. E agora, eu vou fazer uma correntinha para finalizar. Fizemos aqui o primeiro ponto puff, tá? Ó.
Agora, pulo um ponto de base, que é esse ponto aqui, ó. Esse aqui a gente já trabalhou, como vocês podem ver. Então, esse próximo aqui eu vou pular, vou deixar ele vazio e venho no próximo, né? Pulo um, venho no outro e faço um ponto baixo. Agora, eu volto nesse ponto aqui que a gente pulou, introduzo a agulha, puxo o fio que vem do novelo e puxo a primeira laçada. Puxei a primeira laçada, vou colocar o fio em cima da agulha e vou voltar aqui no mesmo lugar e vou puxar mais uma vez, pela segunda vez, né? Ponho o fio aqui em cima da agulha, volto no mesmo lugar e puxo a terceira laçada. Dou altura, arrumo se precisar, puxo o fio que vem do novelo e tiro todas as alças de uma vez só. E faço uma corrente. Fizemos aqui o nosso segundo ponto puff. Agora, vamos pular um ponto de base, que é esse aqui, e venho nesse e faço um ponto baixo. Volto nesse ponto aqui que a gente deixou vazio, introduzo a agulha, puxo a laçada, posiciono aqui o fio em cima da agulha, volto aqui no mesmo lugar e puxo a segunda laçada. Novamente, puxo a terceira, arrumo, ó, puxo o fio que vem do novelo e tiro todas as alças de uma vez. E faço uma corrente para finalizar. Fizemos o terceiro ponto puff. Pulo um ponto, agora venho no último, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Volto no ponto que eu pulei, introduzo a agulha, puxo uma, puxo duas e puxo três. Pego o fio que vem do novelo e tiro todas as alças fazendo uma correntinha. Olha. E fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos puffs, tá? Vou apertar aqui um pouquinho essa correntinha. Olha, pessoal, parece que aqui embaixo tá mais estreito, mas se você arrumar assim, ó, aí fica certinho. Se a gente fizer esses pontos baixos aqui muito apertadinho, aí dá essa impressão, tá? Mas é só arrumar com a mão. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha, pessoal, porque vamos cortar esse fio, tá? Vamos cortar. Puxar aqui, né? Porque a gente fez duas correntinhas. Esse fiozinho deixa que a gente vai arrematar depois, tá? No final. Vou dar uma seladinha nessa ponta para não ficar desfiando, tá? E vamos iniciar aqui a nossa segunda carreira de pontos puff. Então, eu vou encontrar aqui, olha, o meu primeiro ponto, ó. Tá vendo aqui? Primeiro ponto, né? Aqui tem aquela alça atravessada e o Vzinho aqui do primeiro ponto. Eu vou introduzir a agulha aqui. Não fiz nó no fio, só vou trazer ele pra frente. Vou fazer uma correntinha e mais uma. Fiz duas, tá? Então, aqui, pessoal, iniciamos aqui em cima do primeiro ponto, né, dessa carreira. Fiz duas correntinhas e a gente agora vai trabalhar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde a gente vai enfiar a agulha. A gente vai colocar a agulha aqui, ó. No finalzinho desse ponto puff, ó. Vou abrir bem pra vocês verem. Ó. Tem dois, né, dois pontos, dois espacinhos. Aqui tem um, que é do outro ponto, e tem aqui. É o primeiro, tá? A gente vai trabalhar aqui no primeiro, fazendo ponto baixo aqui. E também vamos puxar as laçadas aqui, tá? Eu vou mostrar. Então, fiz duas correntinhas. Vou escondendo esse fiozinho aqui atrás. Vou introduzir a agulha aqui, onde eu mostrei. E vou
fazer um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer o primeiro ponto puff, que vai ser aqui onde eu iniciei, tá vendo? Onde eu fiz aquela primeira correntinha da carreira, ó, em cima do primeiro ponto de base. Então, eu vou introduzir a agulha bem aqui no pezinho de onde eu fiz a primeira correntinha e vou puxar as 3 laçadas. Puxei uma, agora eu vou puxar 2. Ó, mesmo lugar onde eu subi as correntinhas, tá? Agora, a terceira. Puxei as 3 laçadas, vou finalizar, né? Tirando todas as alças e fazendo uma correntinha. Normal até aqui, né? Agora, pessoal, eu venho aqui, olha, no topo, né, do ponto puff, ó. Vou introduzir a agulha aqui, em cima desse ponto, que fica bem aqui no topo, ó. E vou fazer um ponto baixo. Volto aqui, nesse topo aqui do outro ponto puff, olha. Tá vendo aqui, pessoal, nessa abertura? Em cima das laçadas, aqui bem no topinho, eu vou introduzir a agulha. Foi onde a gente fez aquele ponto baixo também, no começo, lembra? Vou puxar as 3 laçadas. Puxei uma. Vou puxar 2. Vou arrumar, se precisar. E vou puxar a terceira e última. Ó. Laço, tiro todas as alças e faço uma correntinha. Fizemos o nosso segundo ponto puff. Agora, eu venho aqui, bem aqui em cima, olha. No final, aqui no topinho desse ponto puff da carreira anterior. E vou colocar um ponto baixo. Agora, eu volto no topo desse ponto puff, aqui, ó. Aqui a gente já trabalhou, né? Agora, a gente vai trabalhar em cima desse, ó. Vou introduzir a agulha e vou puxar as 3 laçadas. 1, 2 e 3. Ó, puxei as 3 laçadas e vou tirar todas as alças e fazer uma correntinha. Fizemos aqui o terceiro ponto puff. Estou chegando ao final, vou fazer aqui o último ponto puff, tá? Então, vendo aqui o último ponto puff da carreira anterior, que tem uma alcinha aqui atravessada, a gente vai pegar nela e vai fazer um ponto baixo. Volto aqui em cima do ponto puff anterior, vou introduzir a agulha e vou fazer o último ponto puff da carreira. Pronto, puxei 3 laçadas, agora eu vou tirar todas as alças e vou fazer 1, 2 correntinhas, porque a gente vai cortar o fio, tá? Olha, fizemos então aqui a segunda carreira de ponto puff. Agora eu vou cortar o fio, sempre a gente vai cortar o fio, tá? No final de cada carreira e vamos recomeçar aqui. Aqui estão aquelas 2 correntinhas que a gente fez para iniciar a segunda carreira, né? A gente vai introduzir a agulha na direção da segunda. Ó, 1, 2. Na direção da segunda correntinha, vamos puxar o fio, não fiz nó, e vou fazer também 2 correntinhas, do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Fiz 2 correntinhas, agora eu venho aqui para o topo do ponto puff, ó, onde o ponto puff termina, né, aqui. E vou esconder o fiozinho de trás e fazer um ponto baixo. Desse jeito. Agora, venho no mesmo lugar de onde a gente iniciou aqui as 2 correntinhas, olha, nessa abertura aqui, introduzo a agulha e puxo as 3 laçadas. 1, né? 2 e 3.
Tiro todas as alças e faço uma correntinha para finalizar. Agora, a gente vem em cima desse ponto puff e faz um ponto baixo. Escondendo o fiozinho. Aqui tá o primeiro, né? Agora, aqui tá o de cima, né? Que a gente tá fazendo agora. Volto no topo desse ponto puff aqui da carreira anterior, ó. E puxo as 3 laçadas. 1, 2 e 3. Tiro todas as alças e faço uma correntinha. Olha, agora venho para esse próximo ponto puff, né? Pulo esse e faço um ponto baixo. Volto aqui nesse ponto puff, no topo dele, e puxo as 3 laçadas. Vou fazer mais esse com vocês, tá? Puxei agora a segunda laçada. E agora vou puxar a terceira e última. Tiro todas as alças de uma vez. Ai, meu Deus. Agora, volto aqui no topo desse ponto puff, ó, que a gente ainda não trabalhou. Introduzo a agulha aqui em cima. E faço as 3 laçadas, ó. 2 e 3. Dou altura, tiro todas as alças e faço uma correntinha. Olha como tá ficando. Então, a gente vai trabalhar assim por 4 carreiras, já estamos na terceira. Vamos finalizar, cortar o fio, fazer 2 correntinhas aqui e depois voltar aqui no começo, na direção da segunda correntinha, igual eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho, vou fazer as 4 carreiras de ponto puff e já volto pra gente fazer as outras etapas. Prontinho, fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos puff, olha. Agora, vamos cortar o fio, já fiz aqui 2 correntinhas. Vou dar uma selada aqui, só para não ficar sujando. Aqui, pessoal, sabe essas pontinhas de fio? Vocês podem ir escondendo aqui por baixo, ó. Por baixo dos pontos, olha. Só cuidado para não puxar, tá? Para não deformar a peça. Pronto, já escondi todas as pontinhas. Agora, vamos remover os marcadores e vamos fazer aqui um contorno. Vamos dar uma arrumadinha para ficar mais alinhada aqui a nossa tampa, ficar mais retinha. Agora, venho nesse ponto aqui do lado, olha. Vou introduzir a agulha. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo. Vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E agora, a gente vai contornar essa tampa, tá, pessoal? Essa aba. Venho aqui para o próximo ponto já da aba, aqui da tampa, ó. E vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira, tá? Fiz uma aqui, agora eu vou fazer uma na direção dessas alças atravessadas. Vou escondendo ali também o fiozinho. Venho aqui para a próxima carreira, aqui nessa parte mais baixa. Vou introduzir a agulha e vou fazendo pontos baixos. Aqui também. Olha, então nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui essa parte dos pontos puff, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui em cima. Vou fazer um ponto baixo. E vou fazer mais um aqui no mesmo lugar, onde eu fiz um ponto. Vou ficar com 2, ó. Venho para o próximo ponto, que é aqui, olha, né? No final do ponto puff. Vou colocar 2 pontos. Agora, eu vou fazendo de 2 em 2. Ó, fiz 2. Venho para o próximo ponto puff. Também vou colocar 2, 1 e 2. Olha.
Venho aqui para o próximo. Coloco mais 2. Ó. Então, a gente fez aqui 2, 4, 6, 8. Agora, aqui no final, pessoal, na quina, aqui no cantinho, vamos introduzir a agulha aqui por baixo, tá? Onde tem um espacinho maior para a agulha entrar. E vamos colocar 3 pontos. 1, 2 e 3. Ó, colocamos 3 aqui, tá? Agora, vamos trabalhar esse outro lado. Fiz os 3 aqui do canto, agora eu vou voltar a fazer de 2 em 2, em cima de cada topinho aqui dos pontos puff, ó. Vou fazer 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, até chegar aqui. Eu vou fazer 14 pontos aqui nessa parte, ó. 1, 2, 1, 2. Fiz 14 pontos aqui nessa parte. Agora, eu vou fazer o canto. Eu vou introduzir a agulha aqui, em cima desse ponto puff, e vou colocar 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora, aqui desse lado, nessas alcinhas aqui, olha, tá vendo essas alcinhas em cima dos pontos puff? A gente vai colocar de 2 em 2 novamente. 1, 2, 1, 2. Ó, eu vou colocando de 2 em 2 até aqui. Desse jeito. Agora, eu vou fazer aqui os pontos baixos nessa parte das carreiras, olha. 1, 2. Aqui, a gente tem 3 alcinhas. Vamos pegar só as 2 de cima, para não ficar muita abertura na peça, tá? Fazer aqui o terceiro ponto, o quarto, o quinto e o sexto, que é aqui do lado. Pronto. Agora, vamos cortar esse fio para arrematar. Olha, cortei. Vou trazer ele aqui para trás. Vou esconder essa pontinha por baixo dos pontos, ó. Vou cortar o excesso e selar. Pronto, já arrematei. Agora, pessoal, a gente vai fazer um contorno aqui de pontos baixíssimos. Então, pessoal, aqui eu vou introduzir a agulha aqui, tá vendo? Aqui tá o último ponto que a gente encerrou, né? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, na base da primeira carreira da tampa. Vou puxar o fio, trazer aqui pra frente. Agora, venho aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha, puxo o fio e vou fazendo pontos baixíssimos. Não vamos apertar esses pontos, tá? Ó, de maneira suave. Eu vou trazendo o fio e fazendo um contorno. Ó, desse jeito, pessoal, a gente vai fazer ponto a ponto, inclusive aqui nas viradinhas, tá? Ponto a ponto, ó. Quando chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui ao final. Agora, eu vou cortar o fio. Fiz aqui, olha, até o último ponto. Vou cortar o fio. Vou levar esse fio para trás, aqui na base da carreira, ó. Aqui nessa direção. Do mesmo jeito que a gente arrematou aquele contorno de pontos baixos, tá? Agora, eu vou caminhar com esses fios aqui por baixo. Vou cortar o excesso e selar com isqueiro. Prontinho. Esse acabamento aqui, pessoal, com pontos baixíssimos, trouxe mais estrutura para a tampa, tá? Alinhou mais aqui a tampa, olha. Agora, vamos iniciar a nossa alça de mão, que é um modelo tubular, tá? Vou fazer aqui um nozinho. E vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade de correntinhas vai definir a largura da tua alça, a grossura, tá? Quiser mais fina, é só fazer menos correntinhas. Quiser mais grossa, é só fazer mais correntinhas. Fiz aqui 6 correntinhas, eu vou voltar aqui na primeira correntinha, ó, pegando apenas a alcinha de cima. Vou puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo, ó.
Fechei aqui, né? Agora eu dou um espacinho e venho para o próximo ponto, também na alcinha de cima. Vou puxar e fazer um baixíssimo. Para o próximo, a gente vai trabalhar aqui em forma de espiral, fazendo um ponto baixíssimo em cima de cada alcinha de cima do ponto de base, ó. Eu vou introduzir a agulha, puxar e fazer baixíssimo. Em cima de cada alcinha. A gente só precisa prestar atenção para não pular nenhuma alcinha, tá? Não tem quantidade de carreira certa, você vai fazer a quantidade na medida que você precisa. Eu vou fazer aqui algumas carreiras e vou voltar para mostrar aqui para vocês a medida, tá? Não precisa apertar esses pontos, olha. Vamos trabalhando de maneira suave. Olha como já está ficando. Eu vou adiantar aqui a alça e já volto para mostrar a medida. Olha, fiz algumas carreiras e minha alça ficou medindo. Agora eu vou dar um espaço aqui no fio. Vou passar essa pontinha aqui por dentro para formar um nó. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou introduzir essa ponta aqui por dentro da alça, olha. Aqui por dentro ela é oca. Vou sair em algum ponto, ó. Cortar o excesso. Vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta. Vou introduzir aqui dentro, vou sair em algum ponto. E vou cortar o excesso. Prontinho. É uma alça muito bonita, pessoal, fácil de fazer, como vocês viram, e que deixa a bolsa muito bonita. Agora eu vou prender aqui uma argola articulada de cada lado, para depois prender na bolsa, ó. Essa alça também é uma alça firme, bem estruturada, ó. Você pode usar aí em vários modelos de bolsa. Agora, pessoal, vamos colocar o fecho na bolsa. Eu escolhi esse fecho aqui, que é o fecho tic-tac, ó. É um fecho muito bonito. Você consegue comprar esse fecho pela Shopee, tá? É só você buscar lá na Shopee fecho para bolsa de crochê ou fecho tic-tac, que você vai encontrar um monte desse, tá? Esse fecho ele é muito bonito, porém ele tem essas hastes aqui atrás muito pequenas, olha, muito curtas. Vem essa chapinha também pra gente prender. E geralmente quando a gente vai colocar esses fechos aqui na bolsa de crochê, ele fica curto. Para fio de malha ele fica curto, para esse fio aqui também de poliéster ele tá curto. No fio náutico também. Fica aí até uma observação, né? Que essas perninhas deveriam ser mais longas. Tem alguns outros fechos que essa perninha é mais longa, mas esses modelos agora que eu tenho comprado, eles estão vindo assim, com a perninha curta. Mas eu vou ensinar para vocês como eu faço para um truque para resolver aqui esse problema e a gente conseguir usar o fecho, tá? Aqui, pessoal, eu vou abrir. Aqui tem uma parte dentada, essa aqui é a parte de cima do fecho. Eu vou abrir aqui. Pode usar o alicate também, mas só procura forrar teu fecho aqui com pano para não arranhar, não riscar, tá? Agora, eu vou encontrar aqui na minha tampa o centro. Eu vou acertar bem aqui, pessoal, vou procurar com bastante calma. Vou encaixar essa parte e vou apertar bastante, tá? Se precisar, pode usar alguma coisa assim, olha, para empurrar o fio aqui para dentro, ó. E agora é só apertar bastante. Aqui, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a adaptação que eu faço para conseguir amarrar o fecho e ficar bem firme. Eu pego aqui 2 pedacinhos de fio, olha, mais ou menos aqui desse tamanho. Acho que tem uns 20 centímetros, 30, não sei. Ó, vou amassar essas perninhas aqui para baixo, para prender esse fio, ó, ficou presinho. Agora, eu vou colocar aqui, vou fechar aqui só para encontrar o ponto certo de onde eu vou prender esse fecho, ó. Olha, aqui encontrei o ponto certo, agora eu vou abrir novamente e vou levar essas perninhas lá para trás para amarrar. Aqui, olha, passei as 4 pontas aqui por dentro, ó. Eu vou fazer 3 nós
bem firmes. Prontinho, já amarrei, já fixei. E agora vamos fazer o tassel da nossa bela bolsa. Eu cortei aqui um pedaço de papelão com aproximadamente 17 centímetros de comprimento. E agora nós vamos fazer 20 voltas aqui, olha. Uma, já fiz, né? 2, 3. Fiz 20 voltas, agora eu vou cortar o fio. Agora, para amarrar o tassel, eu vou cortar assim, pessoal, olha, um pedaço de fio que ele passe aqui um pouquinho do comprimento aqui das nossas voltinhas, tá? Vou cortar por aqui pra gente amarrar o mosquetão ou argolinha que você for usar e sobrar essas pontinhas pra gente engrossar o tassel, tá? Então, vou passar essa pontinha aqui por dentro da alcinha aqui do mosquetão e vou passar uma perninha desse fio aqui por baixo, ó. Tá vendo? Vou trazer aqui para baixo, vou alinhar aqui os fios e vou fazer aqui embaixo, pessoal, pegando aqui para a parte de baixo, um nozinho, ó, de modo que meu mosquetão fique posicionado aqui em cima, tá? Ó. Vou fazer um nozinho, vou arrumar aqui no topo e vou tirar esse papelão, ó. Agora eu vou abrir, ó, vou trazer esse nó aqui para baixo, vou arrumar o mosquetão aqui em cima e aqui embaixo eu vou fazer mais 2 nós, tá? Bem firmes. Já fiz um. Vou fazer um total de 3, tá? Agora eu vou arrumar e vou abrir essas pontinhas aqui embaixo com a tesoura. Vou abrir uma a uma, tá? Ó. Todas essas alcinhas, ó. Agora que eu cortei um pedacinho de fio com aproximadamente 60 centímetros, vou arrumar o tassel desse jeito aqui na palma da minha mão. Vou colocar esse fio aqui com a pontinha pra cima, ó. E aqui embaixo do meu polegar, eu vou formar uma alcinha. E vou passar esse fio, pessoal, aqui por cima, né, dessa ponta, formando um E, né, aqui embaixo. E vou fazer as voltas, quantas voltas você quiser, tá? Ó, vou fazer aqui 1, 2. Vamos começar as voltas de cima para baixo, tá? Para o acabamento ficar melhor. Então, a gente inicia em cima as voltas e vai descendo, ó. Ó, e vou descendo. Eu acho que essa quantidade aqui já tá boa, fiz umas 4, 5 voltas. Sabe aquela alcinha que a gente deixou? Agora, a gente vai passar a perninha do fio aqui por dentro, ó. E aquela que a gente deixou pra cima, a gente vai puxar, ó. A gente vai puxar, porque a função dessa perninha de cima é levar esse nozinho aqui pra baixo, ó. Para o acabamento ficar perfeito, olha. Veja que sumiu. E agora, essa pontinha aqui é só você cortar bem rente, ó. E selar com isqueiro, ó. Prontinho. Agora, vamos aparar essas pontinhas para ficar bem retinho. Agora, eu vou selar uma a uma com isqueiro, ó. Desse jeito, tá? Uma a uma, tá, pessoal? Para não desfiar depois, ó. E aqui está prontinho o nosso belíssimo tassel. Bolsa pronta, agora vamos colocar aqui as argolas, as alças, né? O acabamento. Agora que a alça de mão, eu vou colocar na direção dessas carreiras aqui, pegando aqui no canto, ó, naquela carreira de pontos baixos. Agora, eu vou prender o outro lado, aqui também na mesma direção, nessas carreiras de pontos baixos. Pronto. Prontinho, e aqui está a nossa belíssima bolsa com pontos puff. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Também não se esqueça de deixar aquele joinha. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.